Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre Jeremias. Jeremias é conhecido como o profeta. Diga o profeta. Jeremias, o profeta. Mas ele também é conhecido como o profeta chorão. Jeremias é conhecido como o profeta de Deus. O profeta chorão. Mas por que chorão, pastor? Pergunta para mim, pastor, por que chorão? Quando eu souber, eu te falo. Ele era conhecido como profeta chorão, porque além de ser profeta, ele era sacerdote. No Antigo Testamento, havia 3 tipos de pessoas que recebiam unção para fazer a obra de Deus. Diga aí o primeiro. Era o rei. O rei, o líder, o governante. E o rei, ele tinha como função cuidar do povo. Ele cuidava da parte política, da parte econômica, das alianças, do território. Diga, todo rei, governador, é para fazer a obra de Deus. O segundo tipo de pessoa é o sacerdote. Diga, sacerdote. E o sacerdote, a função do sacerdote é levantar um altar e falar com Deus. Diga, o sacerdote fala com Deus. E a principal coisa que o sacerdote deve falar com Deus é chorar a Deus pelo pecado do povo. Ele levanta um altar, ele faz um sacrifício especial e ele pede para que Deus perdoe o pecado do povo. O seu pecado e o pecado do seu povo, da sua nação. E o terceiro tipo de pessoa é o profeta. Diga, o profeta. O profeta, ele está junto com o sacerdote, os dois andam juntos. Primeiro está o rei, o governador, o líder que cuida do povo, que forma o exército, faz alianças, economia, a parte política, a parte econômica, a parte de aliança com outros reis. De um lado, o rei, o governador. Do outro lado, o sacerdote e o profeta. Os 3 andam juntos, mas principalmente o sacerdote e o profeta estavam juntos no mesmo lugar. Por quê? Porque o sacerdote levantava um altar para falar com Deus, para pedir perdão a Deus pelos pecados. E junto do sacerdote, desse altar, desse sacrifício que estava sendo queimado, dessa oração que subia, que o sacerdote fazia, e a função dele era chorar. E a palavra diz, se o meu povo orar, se arrepender, se o meu povo chorar, eu sararei a sua terra. E o sacerdote fazia a oração subir. E a oração do sacerdote é, perdoa. E o profeta que estava junto, ele trazia a palavra de Deus de cima para baixo. O sacerdote fazia a palavra subir. E o profeta fazia a palavra descer. Diga, o rei governa. O sacerdote levanta um altar e faz a oração subir. E o profeta traz a resposta do alto para o povo. Então Jeremias, ele era um sacerdote profeta. Ele era sacerdote, porque ele levantava altares e ele chorava. E ele chorava pelo pecado do povo. E ao mesmo tempo ele era profeta. Ele tinha as 2 funções, as 2 unções. E ele trazia a resposta de Deus para o povo. Sabe por que ele era conhecido como profeta chorão? Primeiro porque ele é um sacerdote. E o sacerdote tem que chorar diante de Deus. Nós temos sacerdotes aqui? Você é um sacerdote na sua casa? Então chore pelos pecados que temos cometido. Jeremias chorava, porque era um sacerdote, e chorava, e pedia perdão a Deus pelos pecados. Mas ele era conhecido como profeta chorão, porque ele ensinava as coisas, ele ensinava as palavras de Deus ao povo, e o povo aprendia a palavra de Deus, ouvia, e fazia o contrário. Ele falava, parem de adorar outros deuses. Isso não agrada ao Senhor. Isso vai provocar a ira de Deus. Não tenha outros deuses. E o povo fazia o contrário.
E ele falava, vamos adorar o Senhor, vamos entregar ofertas, sacrifícios, vamos ser fiéis nas ofertas e nos dízimos. O povo pegava o dinheiro e gastava com o que não era pão e não honrava ao Senhor. Então ele era conhecido como profeta chorão, porque ele ensinava a palavra de Deus correta, segundo a palavra de Deus, a vontade de Deus, mas o povo fazia o contrário. É diferente o que acontece hoje. É diferente o que acontece hoje no nosso país, na nossa nação. Os pastores estão ensinando a palavra de Deus e o povo está fazendo o contrário. O pastor está falando, vamos ser fiéis, vamos honrar os pais, vamos cumprir os princípios, a palavra de Deus é essa, vamos fazer. E o povo faz o contrário. Hoje eu estou feliz, estou sorrindo, mas tem muitas noites que eu tenho chorado. Porque infelizmente, no nosso meio, no nosso povo, no povo de Deus, na nação brasileira, há muitas pessoas que estão ouvindo as palavras de Deus, mas fazem o contrário. Nós falamos, vamos fazer as coisas de Deus com respeito e com temor, e as pessoas fazem brincando. Nós falamos, vamos ser fiéis, e as pessoas são infiéis, são rebeldes. Nós falamos, vamos semear na casa de Deus, para colher prosperidade, e as pessoas pegam as suas ofertas, aquilo que é de Deus, e gastam com aquilo que não é pão. Isso não tem acontecido nas nossas casas? Isso não tem acontecido no nosso meio e na nossa nação? Então que o Senhor realmente te levante como um sacerdote para chorar pelos pecados. Mas Jeremias, o sacerdote chorão, o profeta de Deus, ele traz a palavra de Deus. Ele traz a palavra de Deus, a palavra verdadeira de Deus, a vontade de Deus. E quando Deus chama ele como todo homem de Deus, que é chamado, Deus ainda deixa bem claro, eu te formei no ventre da sua mãe, te separei e te consagrei ainda no ventre da sua mãe. Deus está falando, olha, você não existia ainda nesse mundo, você ainda estava no ventre da sua mãe, e lá no ventre da sua mãe, eu te formei, eu te criei, eu te separei, e eu no ventre da sua mãe, eu te consagrei para ser profeta das nações. Mas quando Deus chega, e ele numa certa idade, entre os 18 e 24 anos, Deus chama e fala, agora chegou a hora, Jeremias. Eu vou te levantar como profeta para as nações. E ele fala, mas eu sou apenas uma criança. Eu não sei falar, eu não sei pregar, eu não sei como fazer. E Deus fala para ele, não digas que você é uma criança. Nós vimos aqui o Neilson, que ele tinha tudo para dizer, eu sou uma criança, eu sou tão novo na fé. E provavelmente deve ter falado. Mas Deus falou, não digas que você é uma criança. Você que tem vontade de fazer a obra de Deus, você que tem vontade de ser um ministro, algo dentro de você mexe, o teu coração queima pela obra de Deus por vidas, por ser enviado, entrar em uma casa e ministrar a palavra de Deus, fazer parte do projeto Obed-Edom. Não digas que é uma criança, não diga sobre as suas dificuldades, sobre as suas limitações, porque o Deus Todo-Poderoso te escolheu. Eu gostaria de ouvir um amém agora. Ah, estão aqui, né? Os sacerdotes e os profetas estão aqui? Então não digas que você é uma criança, não digas que você não sabe o que fazer. Porque o Senhor te formou e o Senhor te separou, ainda no ventre da sua mãe, para uma grande obra. Para ser sacerdote, chorar pelo pecado, chorar e se arrepender pelo pecado da nossa nação, e para ser um profeta, uma profetisa, que traz a palavra de Deus ao povo. Não tenha medo de falar o que Deus manda falar. Se Deus mandar uma palavra de bênção, eu vou subir neste lugar sorrindo, e eu vou falar uma palavra de bênção. Se Deus mandar eu subir aqui, e trazer uma palavra difícil, uma palavra de correção, eu vou subir aqui sorrindo, mas o sorriso vai sumir. E eu vou dar a palavra de Deus de correção. Nós temos que fazer o que Deus mandou.
Um profeta não fala a sua mensagem, mas fala o que Deus está falando. Amém? Mas depois que Deus chama ele e diz, não diga que é uma criança. Você foi separado, você foi chamado para ser profeta das nações. Em seguida, ele começa a ter algumas visões. E Deus mostra para ele uma vara de amendoeira. E Deus pergunta para ele, Jeremias, o que você vê? E Jeremias dá a palavra dizendo, eu vejo uma vara de amendoeira. O que isso significa? Pergunta para mim, o que isso significa, pastor? Faço ideia. Não faço a menor ideia. O que você está vendo? Semana passada, a palavra foi sobre visão. Pedir visão. Sabedoria de Deus. Diga, eu tenho visão. Eu tenho sabedoria de Deus. Mas Deus está perguntando para você o que você está vendo. O que você está vendo hoje? Semana passada Deus deixou bem claro, pede-me o que você quiser e eu lhe darei. E nós pedimos muitas coisas. E dentre as muitas coisas que pedimos, pedimos em especial sabedoria, visão, os olhos abertos. Deus abriu os seus olhos. Você não é mais um cego. Não é mais um nó cego. Você tem visão. E hoje Deus está perguntando, o que os teus olhos veem? O que você está vendo hoje? Porque a verdade é que aquilo que nós vemos vai fazer a diferença. Tem uma passagem na Bíblia que eu gosto muito. Está o profeta e o seu moço, um discípulo que está começando a conhecer a palavra de Deus, por intermédio da vida do profeta. O profeta separou um moço e está ensinando a ele a palavra de Deus. E eles começam a caminhar, e eles começam a percorrer os caminhos de uma cidade a outra. Mas de repente aquele moço começa a olhar e começa a ficar preocupado, perturbado. E ele se vira para um lado, se vira para o outro. E ele chega para o profeta e ele diz, profeta, você está calmo? O que está acontecendo? Você não está vendo que o exército inimigo está nos cercando? Olha o tanto de exército, olha o tanto de pessoas armadas que querem vir nos matar. E o profeta, com a visão aberta, deixa bem claro para o moço. E o pedido do profeta para o moço é, você não está vendo que aqueles que estão conosco são muito maiores. Estamos em muito mais número do que os nossos inimigos. E ele pede e faz a oração, que os teus olhos se abram, para que você possa ver que o inimigo nos cercou, mas os números e as pessoas que foram enviadas e o exército de Deus para nos proteger é muito maior. Tem pessoas que estão com medo. Tem pessoas que estão atormentadas. Pastor, você não está vendo o que está acontecendo, pastor? Pastor, você não está vendo? O diabo está se levantando, pastor. Pastor, eu tive um sonho. Pastor, eu tive uma revelação. O inimigo está se levantando, pastor. O inimigo está furioso. O inimigo não quer que vidas sejam salvas. O inimigo tem ódio de você. Tem ódio do projeto Obed-Edom. Você não está vendo, pastor? Que os teus olhos se abram para ver que os anjos que o Senhor enviou são muito mais fortes e estão em muito mais números do que o inimigo que nos cercam. Não temas, o Senhor é contigo. Se os seus olhos estão abertos, se você pediu, dentre as muitas coisas que você pediu, se você pediu visão e sabedoria, e se os seus olhos se abriram e você está vendo que o inimigo está armado contra você, não temas. Que você possa ver além, adiante e ver que o exército que o Senhor mandou ao nosso socorro e para nos proteger é muito maior. Diga, o exército para me proteger é mais forte e em maior número. Quando nós vemos e falamos sobre visão, Deus pergunta o que você vê, Jeremias.
E ele fala, eu vejo uma vara de amendoeira. E a resposta de Deus é, a sua visão está correta. A sua visão está perfeita. O que o versículo 12 diz? E disse-me o Senhor, viste bem. Você está vendo bem? Você está olhando o exército inimigo ou você está olhando os anjos de Deus? Jeremias viu uma vara de amendoeira e Deus disse para ele, você está vendo muito bem, Jeremias. Parabéns. Como é que está a sua visão? Como é que está a sua sabedoria, a sua visão? O que você está vendo no mundo espiritual te dá medo ou te dá confiança? Você olha os inimigos ou você olha o exército de Deus a seu favor? Eu tenho uma palavra no meu coração que veio por intermédio do apóstolo Gerson e faz parte deste ministério. É uma palavra rema, profética. É uma palavra apostólica que Deus deu no início do ministério. E o apóstolo usado por Deus disse à congregação, disse a todo o povo, diz, estamos fazendo uma grande obra e não posso parar. Estou fazendo uma grande obra e não posso parar. Porque o inimigo sempre nos quer fazer parar. O inimigo sempre quer te fazer parar. O inimigo sempre quer te tirar da casa e da presença do Deus Todo-Poderoso. Mas a resposta que eu sempre tenho, na ponta da minha língua, que vem no coração, que vem do coração é, eu não posso parar. Eu estou fazendo uma grande obra e eu não posso parar. Todo ano o inimigo se levanta. Todo ano tem um endemoniado para falar, essa igreja vai fechar. E durante 18 anos, esse demônio tem caído por terra. Durante 18 anos, todos os anos, o capeta envia um endemoniado para dizer, essa obra não vai prosperar, essa igreja não vai crescer, essa igreja vai fechar as portas. Mas todo ano, para a honra e glória do Senhor, tem homens e mulheres de Deus que dizem, estou fazendo uma grande obra e eu não posso parar, eu não vou dar ouvidos ao inimigo. Se é para Deus, fica à vontade. O que você vê? O que você está vendo? Tem uma história que eu gosto muito de um homem de Deus. Ele foi enviado a uma cidade. E assim que ele chega àquela cidade para começar a obra de Deus, é uma história verídica. É uma história real. Ele chega para começar a fazer a obra de Deus naquele lugar. E ele começa a orar e começa a interceder. E chega uma pessoa cheia da unção, cheio da revelação, cheio do poder de Deus, e chega para aquele homem e diz, pastor, Deus me revelou que essa cidade vai ser destruída. Aquele homem de Deus olhou bem nos olhos daquela pessoa, e ele falou para ela, Deus te falou que vai destruir essa cidade? É mentira. Porque se Deus tivesse falado que iria destruir esta cidade, e se você fosse uma mulher de Deus, você viria aqui com lágrimas nos olhos, com o coração partido, porque ninguém que é de Deus quer ver a destruição de uma família e de uma cidade. E aquela mulher saiu envergonhada, porque era uma mentira do diabo, e Deus não ia destruir nada. Mas aquele homem de Deus teve discernimento para dizer, você é uma mentirosa. Você está sendo usada pelo diabo e não por Deus. Porque Deus me enviou a este lugar para salvar vidas e restituir famílias. E se fosse de Deus, se você fosse uma profeta, uma profetisa, seria também uma sacerdotisa. E você estaria nesse momento prostrada ao chão, chorando, se arrependendo pelo pecado dessa cidade. Deus não vai destruir nada, irmão. Você acha que Deus precisa destruir o diabo? Você acha que Deus precisa destruir alguém? As próprias pessoas se destroem. Quando a pessoa não tem visão, não tem sabedoria, ela mesma cai no buraco.
Você acha que Deus precisa ficar empurrando alguém para o buraco? Você acha que Deus precisa ficar destruindo alguém? Esse não é o chamado, esse não é o coração de Deus. O coração de Deus é de amor, de fidelidade, é de salvar os seus filhos, de restituir famílias. Agora o do diabo é de mentira, de empurrar no buraco. O que você está vendo? Uma cidade sendo destruída ou uma cidade sendo restituída? O que você está vendo, Jeremias? O que você está vendo? O que os seus olhos veem? Porque se os seus olhos veem coisas ruins, o seu coração é ruim. Mas se os seus olhos veem coisas boas, é porque o seu coração é bom. E Jeremias, o que você vê? Senhor, eu vejo uma vara de amendoeira. E o Senhor diz, viste muito bem. E agora eu quero falar para você o que significa essa vara de amendoeira. Acredito que todos já sabem. Você já deve ter anotado isso no seu caderno. A vara de amendoeira, a vara significa o homem. Quando Jesus fala a parábola sobre a árvore, ele deixa bem claro. As varas são os homens, são as mulheres, são as pessoas. A vara de amendoeira. A amendoeira é uma flor muito bonita, branca e um pouco rosada nas pontas. E a vara de amendoeira, ela é a primeira. Quando termina, a vara de amendoeira está esperando o inverno terminar e a primavera chegar. Ela é especialista em terminar um tempo para começar outro tempo. Ela é especialista em acabar o frio, o inverno e começar a primavera, as flores, as frutas, a conquista, a mudança. Por isso, quando Deus pergunta para ele, Jeremias, o que você vê? E ele diz, eu vejo uma vara de amendoeira. Ele está querendo dizer, e por isso Deus disse, viste muito bem. Porque ele está falando, está acabando o inverno, está acabando o tempo do inverno, da frieza, em que as árvores secam, onde não há flores, não há frutos. Ele está dizendo, está acabando o inverno e vai começar a primavera, vai começar um tempo novo, vai começar a bênção de Deus sobre este lugar. As pessoas que são varas de amendoeiras estão mudando, estão sendo transformadas. As pessoas vão frutificar e multiplicar. É isso que ele está falando. Por isso que Deus fala, viste muito bem, Jeremias. Você entendeu, Jeremias? Você é um sacerdote de Deus. Você é o meu sacerdote. Você é profeta meu. Eu te chamei, Jeremias. E a sua visão está correta. Porque o que tem de profeta e sacerdote, com a visão errada, fazendo coisas erradas, sem falar a palavra de Deus. E Jeremias deixa bem claro, eu estou vendo a mudança de uma estação. Eu estou vendo a mudança de um tempo e de um ciclo. Nós vamos terminar um ciclo de frio. E vamos entrar em um ciclo, em um novo tempo, onde vai haver muitas flores brancas e muitos frutos. O que você está vendo? O que você está vendo? Quando termina o versículo 12, e disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Jeremias não só ouve que a visão dele está correta, que ele entendeu o tempo e a mudança das pessoas, a mudança de uma nação, como Deus diz, eu sou fiel para cumprir a minha palavra. Essa mudança é porque eu prometi. Essa mudança é porque eu sou fiel. Eles não foram fiéis, mas eu sou fiel. Tem pessoas que são fiéis independente da pessoa, né? Se a minha esposa for fiel comigo, eu sou fiel com ela. Mas o verdadeiro fiel, se a minha esposa for fiel ou infiel, eu sou fiel. Se o meu patrão é fiel ou infiel, problema dele. Eu sou fiel. Deus não depende de nós para ser fiel. Deus é amor e Deus é fiel. E aquilo que Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir.
Diga, Deus vai cumprir. Diga, Ele me perguntou o que eu quero. E Ele disse, lhe darei. Diga, eu pedi. E Ele é fiel para me dar. Mas como está a sua visão? Você está andando com homens e mulheres de Deus, com profetas que te ensinam a ter uma visão espiritual, ou homens e mulheres malignos, que ao invés de te dar visão, fecham os teus olhos, usados pelo espírito desse século, que cega a muitos, está te cegando. Porque aquele moço que andava com o profeta ainda não tinha maturidade e não tinha visão e sabedoria para saber o que estava acontecendo no mundo espiritual. Mas o profeta disse que os teus olhos se abram para que você veja. E saiba que o nosso exército é mais forte, mais poderoso e mais numeroso. Se você não está enxergando, ande com pessoas que têm visão, com pessoas que têm sabedoria. Diga, eu não vou andar mais com tolos. Diga para a pessoa que está do seu lado, não ande mais com tolo. Não ande com tolo. Diga de novo, não ande com tolo. O primeiro conselho que eu dei, no final do ano passado, foi, acabou o tempo de andar com pessoas tolas. Só que alguns não ouviram. Você tem anotado no seu caderno esse conselho? Não ande mais com as pessoas tolas. Você anotou isso no seu caderno? Você tem obedecido esse princípio? Ou você vai me fazer chorar pelo seu pecado de desobediência e de rebeldia? Ou você vai ter uma palavra de Deus, de mudança e transformação no dia de hoje, declarando que sobre a sua vida começa um novo tempo. Diga, eu não vou andar mais com o tolo. Eu acho que não convenceu eu não. Eu acho que você vai continuar andando com um tolo. Eu falei o ano passado, estou falando hoje, e eu acho que você não entendeu. Você vai continuar andando com um tolo ou vai andar com homens e mulheres de Deus? Você que vai andar com homem de Deus, diga, eu não vou andar mais com o tolo. Diga de novo. Agora, diga para a pessoa que está do seu lado, você é minha testemunha. Diga para a pessoa que está do outro lado, que a palavra de Deus diz, traga 2 testemunhas. E fala para a pessoa da sua direita e da sua esquerda, fala, vocês 2 são minhas testemunhas. E hoje eu libero um decreto, uma palavra diante de testemunhas, que eu não vou andar mais com o tolo. A palavra de Deus diz que aquele que anda com o tolo vai ser afligido. Quantos querem ser afligidos? Você acha que eu como pastor quero ver você afligido? Quero ver você sofrendo? Quero ver você tendo prejuízos? Você acha que eu dei esse conselho por quê? Porque eu não quero ver mais você sofrer. Eu não quero mais ver você ser afligido, atormentado por demônios. Não ande mais com rebeldes. Não ande mais com tolo. Não ande com as pessoas que falam mal da igreja de Deus. Não ande com pessoas que falam mal da obra de Deus. Não ande com pessoas infiéis. Não ande com pessoas que falam mal do pastor. Do outro pastor, porque eu não sei, ninguém fala mal de mim não. Todo mundo gosta de mim pra caramba. Todo mundo me elogia. Pastor, como você é bonito, pastor. Que legal. Você é muito legal, pastor. Então não fale mal dos outros pastores. Não ande com o tolo. Porque quando se anda com o tolo, é afligido. Sabe por que você está sendo afligido? Não é porque você é tolo não, mas porque você andou com o tolo. Andou com pastores tolos, andou com ministros tolos, andou com amigos tolos, andou com um crente tolo, andou com uns endemoniados tolo. Por que, pastor? Tem endemoniado que não é tolo? Não, só é endemoniado. Diga, eu não vou andar mais com o tolo. Eu quero nesse momento que você... Quantos pediram visão? Quantos estão com a visão espiritual aberta?
Diga, eu tenho sabedoria. E eu tenho visão. E neste momento, eu vou olhar para o passado. E este passado vai mexer no meu presente. E determinar um futuro de sucesso. Diga, eu vou ver. Porque os meus olhos se abriram. E eu vou ver no passado a obra da cruz. E a obra da cruz vai mudar o meu presente, me levando a um novo tempo. Um tempo de flores e de frutos. Vai me levar ao futuro de sucesso e de êxito.